Vamos começar a gravar uns conteúdos mais raiz, assim, mais batendo papo, do jeito que eu gosto. E para começar isso, a Adriele vai trazer hoje um causo de uma cliente dela e que eu ainda não sei. E aí eu vou dar os meus pitacos de como que a cliente poderia fazer ou se já está resolvido. Eu gosto de saber desses perrengues das vidas dos médicos. E vamos lá, pode falar. De quem que vai ser a história hoje? É, essa médica, uma médica do interior e oftalmopediatra, me procurou com um tom de preocupação e um certo desespero, que foi abordada na porta da escola da filha por uma mãe que não conseguia agendar a consulta, num tom rude, num tom grosseiro, e ela viu ali o balde entornar, né? Particular Ela ou me pediu, convênio? atendia convênio, E era uma mãe e que ia no convênio, então. mãe Que do além de convênio, ser não conseguia convênio, marcar, é, conseguia marcar pelo convênio. E ela me pediu uma reunião bem mais tarde, fora do horário comercial, porque era a única possibilidade dela, porque ela atendia 350 consultas dentro de um mês. E ela fez um pedido de socorro, né? Eu acho que o problema aqui é as minhas secretárias que não se comunicam bem. Esse era o problema que ela enxergava. No decorrer da apuração, do diagnóstico ali, a gente percebeu que sim, existiu uma falha, uma falta de treinamento da equipe, uma falta de estruturação da jornada do paciente, mas que o maior problema era o convênio. O atendimento em excesso, né, a falta de atenção aos pacientes pelo volume de consultas agendadas dentro de um dia e todos os problemas que a gente sabe, né, que o atendimento por convênio gera. E essa médica estava exausta. E aí eu falei com ela, vamos estruturar um plano para você sair? E ela, mas e se minha agenda não encher? Né? E se não der certo? E se eu não conseguir sobreviver do particular? Eu falei, eu vai dar quero sim. eu quero falar, botar um e se aí para as pessoas para inspirarem elas, porque eu sei esse e se tem 5, 6 e se's que os médicos colocam, né? Mas e se der certo? Como é que vai ser? Continua. E aí ela tinha vários e se's. E eu encorajei, eu falei, olha, te garanto que vai ser mais fácil com a minha assistência do que se você fizer isso sozinho. E ela comprou a ideia. E aí eu fui orientando, falei, olha, a gente vai precisar trabalhar com datas. Então, o primeiro ponto é a gente definir a sua data de saída, a data de comunicação à Unimed, a data, todas as datas que serão importantes e qual será a nossa estratégia com os pacientes que você possui hoje, para a gente tentar reter o máximo possível. E, e aí fizemos isso. A nossa estratégia para reter o máximo de pacientes possíveis, a gente sabe que todos não são retidos, mas grande parte a gente consegue, foi, olha, estamos mudando o propósito do nosso consultório, estão reestruturando o formato de atendimento que a gente vai entregar, o tempo de consulta, exames, etc e tal. E isso se tornou inviável, né, acontecer com os pacientes com, né, o atendimento pelo convênio. Mas que, mesmo saindo do convênio, nós gostaríamos muito que você continuasse sendo o nosso paciente. E para que você compreenda esse novo formato, essa primeira consulta, ela vai ter um valor diferenciado, mas que é importante a gente alinhar que é somente a primeira, né? Que a consulta passará a ter o valor X. E na medida em que aí reestruturamos a entrega dela da consulta, como seria tempo de consulta e tal, e na medida que as secretárias foram aplicando,
nós fomos detectando os erros de comunicação e corrigindo. Então, ela mandava a primeira mensagem que eu elaborei para apresentar essa nova entrega. Tinha uma reação, eu já alterava a mensagem, já antecipando aquela objeção. Então, era algo muito rápido. O contato com a secretária ali foi muito rápido. A gente só teve reclamação na primeira semana, segunda semana, porque depois a forma como a gente falava já antecipava todas as objeções possivelmente criadas. E as pessoas começaram a aceitar, tudo bem, eu vou pagar essa primeira consulta. E aqueles que não aceitavam, que procuravam um médico do plano, um outro médico que continuasse atendendo pelo plano, acabou voltando, porque ele entendia que não valia a pena a troca. É outro Ela tipo de atendimento, saiu, né? sim, ela saiu de 350 consultas, em média, de convênio para uma faixa de 140 a 150 por mês particular, a um valor que eu considero coerente, e a gente mudou a realidade dela e da equipe, que pôde crescer, entregar mais, receber mais também, e todo mundo ficou feliz na história, inclusive eu, por saber que fiz parte de tudo isso. Muito bom. Ela chegou a aumentar o faturamento dela ou ficou estável? Porque foi uma O mudança faturamento de, dela. sei lá, 60%, né? Ela aumentou Ela ou ficou... quase triplicou o faturamento Uau! dela, mais que dobrou o faturamento. Dobrou o faturamento com só 30% do trabalho que ela fazia antes. E ela Maravilha. encerra mais cedo todos os dias. Sim, Lembra aumentou a que ela me qualidade de pediu uma vida, aquela reunião história, né? Sim. muito tarde, porque ela não tinha condição. Você sabe que eu não tenho experiência da, na mentoria de nenhum cliente que tenha tido taxas de conversão muito grandes de é, convênio para particular. Nenhum é oftalmo. Eu acho que esse nicho pode ser muito interessante para esse tipo de coisa. Cirurgiões, em geral, eles têm possibilidades diferentes também para esse tipo de coisa. Mas eu ainda não tinha nenhum exemplo de nenhum case de cliente que converteu muito mais. Tanto que no meu histórico, quando eu falo, pô, vamos planejar o seu consultório para virar a chave do convênio para o particular, eu desconsidero toda a carteira de pacientes de convênio como convertidos. Então a gente considera que o faturamento vai ser do zero. E aí o que vier de convênio é lucro. Converte alguma coisa, né? Por exemplo, a minha esposa, ela atendeu já em convênio. Então, isso como experiência própria, né? A experiência da Renata, ela teve alguns que saíram do convênio e como conheciam o, a entrega dela, acabaram se esforçando para pagar. Mas os pacientes crônicos que ela atende, sei lá, tem uma, duas consultas por ano, né? Então é mais fácil do cara pagar uma consulta dessa. E a cultura de paciente, não sei se pelo público-alvo que ela atendia lá antes, é, não era de pedir reembolso no convênio. Às vezes nem tem convênio que permite reembolso, né? Então, ela nem explorava essa possibilidade. Hoje em dia, ela só atende particular e trazer os pacientes de convênio para o consultório dela é impensável. Não, é, Eu vou te contar, só para fechar, que eu tenho outros 3 casos nesse mesmo formato, e os outros 3 são neuropediatras. A show, gente conseguiu vamos, reter. vamos gravar outros causos para contar essas histórias que eu acho que vai ficar bem interessante isso. Gente, Exato. deixa um comentário aqui se vocês curtiram esse tipo de conteúdo, esse formato, entender como isso funciona, se vocês acham que isso pode ser mais aprofundado, que eu e a Adriele, quando nos juntamos, falamos mais que o Homem da Cobra,
Então, se vocês quiserem se aprofundar mais, saber detalhes e tal, a gente só não expõe quem é o cliente, mas acho que contar esses detalhes pode ser útil. Mas a gente precisa de feedback de vocês. Então, conta aqui se vocês curtiram esse conteúdo e acompanhe a gente no Instagram, Balance Mentoria, e deixa aqui o seu comentário, sua impressão. Se você tem algum caso desse, acho que é bacana da gente conhecer também.